Saúde, amada igreja, o convite da paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, fique à vontade. E convido a igreja que abra a Bíblia no livro de Isaías. Isaías, no seu capítulo 53. Isaías, no seu capítulo 53. Amém? Amém. Quem já abriu a Bíblia diz amém? Amém. Glória a Deus. Vejo que toda a igreja já abriu a Bíblia. Meu querido, saiba de uma coisa. Um bom presidente não é aquele que está simplesmente sentado no seu trono, usando do seu poder, de sua influência, para poder mandar. Há quem tornou-se presidente e a única coisa que sabe fazer é só mandar. Só mandar. Só mandar. Existem certos documentos que nós vemos presidentes, reis, deputados, generais, diretores. Existem certos documentos que eles leem em público, em conferências, que não são escritas por eles. São documentos escritos por outras pessoas. Eles delegam outras pessoas para fazê-lo, para escrever. Eles dão a responsabilidade a outrem para fazer. E quando chega o momento de apresentar o mesmo conteúdo por escrito, eles simplesmente só leem. Por essa razão, nós vemos muitos, quando estão diante de um discurso, eles não desconectam a sua visão da folha, porque não foram eles que escreveram, foram outras pessoas que escreveram o que ele está lendo aí ao público, ou para o público. O bom presidente, o grande rei, não é aquele que está sentado só orientando. Fulano vem, vá para aqui, Beltrano vem, vá para ali, fulano faça isso, fulano faça aquilo. Toda pessoa que está sentado em um trono, quer seja presidente ou rei, quer seja general, diretor do A ou do B, essas pessoas que estão ali sentadas nesses lugares, mandando unicamente, mandando, gozando do poder que têm, essas pessoas estão em falta. Amém? Estão em falta porque o bom presidente não é aquele que manda, é aquele que faz. Estão entendendo? Estão entendendo? O bom presidente não é aquele que manda, é aquele que faz. Se você quer olhar para um rei e você vê se verdadeiramente essa pessoa é um grande líder, não é pelo que ele ordena, mas sim pelo que ele faz. Todo bom presidente, ele não manda. E se mandar, antes de mandar, primeiro ele faz. Todo um grande líder é exemplo para os futuros líderes. Estão entendendo? Todo um verdadeiro líder é exemplo para os futuros líderes. E mais, o grande líder dá a vida pelos seus liderados. Presidente que não aceita morrer pelos seus liderados está reprovado. Um rei que não aceita dar a vida pelos seus liderados
está reprovado. Um general que não aceita morrer na frente do combate está reprovado. Um verdadeiro líder não só tem de fazer primeiro para instruir, como também tem de estar preparado para dar a vida por todos aqueles que estão trabalhando do seu lado. Está entendendo? E nós vemos estas qualidades na pessoa, unicamente na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu estava analisando os supostos heróis da Marvel e da DC, e eu reparei que todos eles não aceitam morrer. Mas eu encontrei um único rei que aceita morrer: Cristo Jesus. Assista a um filme onde está Hulk. Hulk não aceita morrer por nada em nenhum dos seus filmes. Veja um dos filmes onde está o Thor, Homem-Aranha, Batman, Homem de Aço. Todos esses homens não aceitam morrer por nada. Eles lutam sim em favor de um todo, nem em favor do mundo, segundo a história desses homens ou desses heróis em seus filmes. Mas você não vê nenhum deles aceitando morrer por amor às almas. Olhando para a pessoa de Cristo Jesus, o Nazareno, nós vemos um Cristo Jesus que, mesmo sendo rei, mesmo sendo maior dos presidentes, maior dos reis da terra, nós vemos um Cristo que defende o povo não fazendo uso de arma branca, diferente desses heróis. Nós vemos um Cristo Jesus defendendo o seu povo, não fazendo uso de nenhum tipo de arma branca, arma de fogo, nenhum tipo de arma, nenhum. Unicamente mostrando algo que nenhum outro homem até então tem coragem de fazer. Sabe o quê? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Cristo foi o único Rei dos reis e Senhor dos senhores que fez algo completamente diferente. Cristo veio sem uma espada, Cristo veio sem uma faca, Cristo veio sem uma granada, Cristo veio sem um escudo. Simplesmente Ele veio com uma túnica e sandálias e palavras em seu coração e nos seus lábios, lutando em nosso favor. E para que a gente tivesse vida, sabe o que foi que Ele fez? Ele se entregou, Ele pagou o preço. Ele aceitou tomar a linha de frente para que nenhum soldado que tivesse com Ele morresse. Cristo Jesus olhou para os soldados que estão próximos dele e disse: ninguém aqui vai morrer. O único que tem que ser morto sou eu, porque o general aqui sou eu. O presidente aqui sou eu. O rei aqui sou eu. O cabeça máximo, a liderança é minha. Então, se alguém tem que morrer, tem que ser eu. Estão entendendo? O livro de Isaías, no seu capítulo 53, a história de Cristo Jesus me chama a atenção. O sacrifício desse rei, dos reis e Senhor dos senhores, me chama bastante atenção. Porque eu vejo um homem desprovido de toda a sua glória. Eu vejo um homem, mesmo sendo forte, se parecendo fraco aos olhos dos homens. Eu vejo um homem como se fosse uma criança, sabe? Que está ali, mesmo tendo poder, não fazendo uso do seu poder.
Olha o que a palavra dele vai dizendo. Era desprezado. Quem era desprezado? O Senhor Jesus Cristo. Esse grande líder. O maior exemplo e o verdadeiro exemplo de um líder só encontramos em Cristo Jesus. Israel, desde a fundação do mundo, tirando a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Israel teve um grande líder. Sabe quem é? Fora de Cristo? Davi, o rei Davi. E até agora, Davi é respeitado pelo povo judeu e pelo povo israelita. Tanto é que o símbolo da bandeira de Israel é o hexagrama, o chamado, conhecido como a estrela de Davi. Israel recebeu tantos reis, mas veja, diante de todos os reis que passaram, apenas um ficou marcado na história. Porque depois de Davi ainda vieram outros reis. Veja, pelo fato de Davi ter feito diferente, Davi se tornou uma lenda em Israel. A diferença mantém a história do homem. Enquanto você viver nessa terra, a diferença que você apresentar, que você trazer, que você espelhar, vai manter a tua história. Você pode desaparecer do físico, as pessoas vão chorar, mas saiba, a tua história será contada de geração a geração. Sabe por quê? Porque você fez diferente. Olhando para o presidente que nós tivemos na nossa nação, depois do Agostinho Neto, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, veja, ele teve o seu rosto estampado em tudo que era nota de dinheiro. Morreu, mas parece que nós nunca tivemos um presidente chamado José Eduardo dos Santos. Até agora, Agostinho Neto, que morreu faz tempo, a história dele tem sido, nesse momento, a história de Agostinho Neto é mais atualizada do que a história de José Eduardo dos Santos. E morreu há quanto tempo? A caminho de 2 anos. Mas a história de Agostinho Neto ainda está sendo mais contada e mais atualizada do que a história de José Eduardo dos Santos. Existem pessoas que morrem no físico, mas pelo fato de fazerem diferente, acabam mantendo suas histórias. E sabe essa diferença, na verdade, sabe quem os observa? São as pessoas que estão em volta. Não é a pessoa que faz a história que mantém sua história, mas quem está em volta de quem está fazendo a história que mantém aquela história. E Cristo Jesus, o Nazareno, ele não escreveu sua história. Aleluia. Os homens que estavam em volta de Cristo e que escreveram a história de Cristo. E até hoje, a pessoa de Cristo Jesus é contada e é apresentada aos corações dos homens. Por quê? Porque Cristo fez diferente. A história de Cristo, até agora, é mais atualizada do que a história de Agostinho Neto. E Cristo morreu há 2000 anos atrás. A história de Cristo Jesus é mais atualizada do que a história de Sócrates, Platão, Aristóteles, o presidente da República, João Lourenço, vai morrer. Mas a história do Senhor Salvador Jesus Cristo ainda será mais atualizada do que a história de João Lourenço. Eu vou morrer, mas
mas a história do Messias continuará sendo mais atualizada do que a minha história, por causa da diferença. Cristo fez diferente, e pelo fato de Cristo fazer diferente, Cristo Jesus até agora é contado. Os nossos filhos estão crescendo ouvindo falar dele. Os nossos netos estarão crescendo ouvindo falar de Cristo. Os nossos bisnetos, sei que a gente vai chegar até lá, estarão crescendo. Ainda assim, a história de Cristo Jesus será sempre contada. Está entendendo? A diferença. Então veja, esse Cristo que tem uma história atualizada era desprezado. E o mais indigno entre os homens, isso é, os homens o desprezavam, os homens não valorizavam a Cristo, não prestavam atenção em Cristo, não estavam nem ali para a pessoa de Cristo Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja a diferença. Cristo, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele olhou para cada um de nós, olhou para o mundo, olhou para as almas perdidas, e ele disse: não, algo diferente tem de acontecer. Se os reis vieram e em seus corações não houve o desejo de darem a vida pelas almas, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. E se no coração dos reis que passaram na terra houve o mesmo desejo, o mesmo sentimento, ainda assim vou fazer diferente. Por quê? Se Davi tinha o desejo de dar a vida pelas almas, Davi não carregava simplesmente ou unicamente o desejo de dar a vida pelo seu povo, como também existia o desejo de morrer por Cristo, de morrer pelas almas, mas ainda assim algo Davi levava. Sabe o quê? Uma espada e um escudo. E Cristo disse: eu vou fazer diferente de Davi. Terei o mesmo desejo de dar a vida pelas almas, o mesmo sentimento de morrer por amor às almas, mas diferente de Davi, não vou levar escudo nenhuma espada. Simplesmente de mãos vazias e com palavras, eu darei a vida. Eu vou defendê-las. Eu vou morrer por elas. E Cristo Jesus, o Nazareno, ele se entregara por mim e por você na cruz do Calvário. E aí eu pergunto: como não amar esse grande líder? Esse líder que tem sua história atualizada. Esse líder que marcou, sabe, toda e qualquer uma geração. Esse líder sem igual, esse líder que nem mesmo as folhas de papéis, os livros conseguem conter ou tenham, na verdade, espaço para poder conter aquilo que tem a ver com seu histórico, sua vida, seu testemunho, acima de tudo, o seu amor. Se nós começarmos a escrever a respeito dessa figura, as folhas da terra vão acabar. As indústrias serão obrigadas a reproduzir mais folhas para a gente continuar a escrever a respeito de Cristo Jesus, porque sua história não tem fim. Sua história não tem fim. Mas a minha história tem fim. A história de todo e qualquer algum presidente tem fim, mas a história de Cristo Jesus não tem fim.
Nós podemos contar hoje, amanhã, depois da manhã. Nossos filhos vão crescer e vão contar. Nossos netos vão crescer e vão contar. Os bisnetos vão crescer e vão contar. A história de Cristo não tem fim. Está entendendo? E por que não darmos a vida por esse Deus? Por que não morrermos por amor a essa figura, a este homem maravilhoso? Algo me chama a atenção, sabe? Quando eu leio o livro de Hebreus no seu capítulo 11, depois da morte de Cristo Jesus, eu vejo homens e mulheres, adolescentes, eu vejo pessoas que se inspiraram nesse grande líder, nessa grande figura. E olha como é que o apóstolo Paulo narra a história dos homens que seguiram o mesmo exemplo de Cristo. Da mesma forma que Cristo Jesus ficou na história, todos aqueles que morreram por amor a Cristo Jesus também não foram banidos da história. Eles ficaram na história. E nós contamos a história desses homens até hoje. Porque nós falamos de apóstolo Paulo. Nós falamos de apóstolo Paulo porque Paulo seguiu o mesmo exemplo que Cristo. Ficou na história porque seguiu o exemplo de Cristo. Porque nós falamos de Mateus, Lucas, João, Marcos? Porque são homens que seguiram o mesmo exemplo desse grande líder, dessa grande figura, desse grande personagem, Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu estou dizendo, meu querido, se você seguir os passos de Cristo, você também ficará na história. Mas se você não andar de acordo à vontade de Cristo e andar segundo a tua vontade, os teus filhos vão lembrar de você, os teus amigos vão se lembrar de você. Mas sabe por quanto tempo? Alguns meses, 2, 3, 4 anos, 5 e depois você vai ser esquecido. Suas fotografias vão desaparecer, tuas imagens vão apagar e você vai sumir no mapa. Até chegar na terceira geração, isso é, até chegar nos teus netos ou bisnetos, meu querido, ninguém sabe o teu nome completo. Alguém vem e pergunta para o teu neto, qual era o nome do teu bisavô? O cara nem sabe. Qual era o rosto do teu bisavô? O cara nem sabe. Porque você não fez história. Porque você não seguiu as pisaduras de Cristo. Toda pessoa que segue o exemplo de um grande líder acaba ficando na história. Por que Salomão ficou na história? Porque Salomão seguiu os passos de seu pai. Está entendendo? Olha o que Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 11, no seu versículo 13. Paulo está falando a respeito das pessoas que deram a vida por amor a Cristo, a respeito das pessoas que andaram segundo o exemplo que Cristo Jesus apresentara. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nenhum homem que morreu por Cristo deu a vida por algo que não acreditava, pois ninguém dá a vida por aquilo que não acredita. Todo homem dá a vida por aquilo em quem acredita. Todo um partido tem uma bandeira. Olha, por exemplo, para o partido no poder, o MPLA, tem a sua marca, tem a sua bandeira. Olha para o partido FENELA, tem a sua marca, tem a sua bandeira. Olha para o partido da UNITA, também tem a sua marca, tem a sua bandeira. Olha para o governo celestial, para o governo de Cristo, também tem a sua marca e tem a sua bandeira. Sabe quem é a grande marca do céu? É Cristo. Sabe quem é a grande bandeira do céu? É Cristo.
Sabe qual é o nome que está hasteando na Nova Jerusalém, na cidade celestial, aonde eu vou viver, pois lá é minha casa, depois de cumprir o meu trabalho na terra? Sabe qual é a bandeira que está lá hasteando e o nome que está lá escrito? É o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem olhos de fogo, mas um coração de criança. Aquele que tem todo o poder, mas um coração mais sensível que o meu e o seu. Aquele que tem todo o poder, mas é o homem mais humilde entre os homens. Como ele não existe e como ele nunca existirá. Então veja que o apóstolo Paulo está falando que os homens que conheciam Cristo, por amor a Cristo, todos esses morreram na fé, sem terem recebido o quê? As promessas. Mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os homens, por amor a Cristo, diziam assim: eu não sou dessa terra, assim como eu, como você. Quantas vezes você falou que não é daqui? Quantas vezes nós temos falando, afirmando que nós não somos daqui? Nós não somos desse lugar. Nós estamos aqui de passagem. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma nova pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Amém? E apóstolo Paulo, depois de fazer citação de muitas figuras que seguiram os passos de Cristo, ele pergunta: e que mais direi? Versículo 32. E que mais direi, amados irmãos? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aleluia. Veja, pessoas que estavam diante de um livramento, isso é, estavam presos por amor a Cristo. E aí veio a autoridade diante dessas pessoas dizendo: olha, eu estou abrindo agora as portas desta cela. Pode sair, vão embora, pode, estão livres. E eles disseram: nunca na vida, dessa cadeia aqui ninguém vai sair. Estamos muito bem dentro da cadeia, porque até aqui na cadeia nós ganhamos almas para o nosso Cristo. Não, o problema é que se vocês ficarem aqui, vocês serão mortos. Se o problema é morrer, e morrer por amor a Cristo, não tem problema. Não há problema nisso. Se é morrer por amor a Cristo, eu não vejo problema. O problema é morrer fora de Cristo. O problema é morrer no pecado. Mas morrer em Cristo, isso não é problema. Isso nunca foi problema e nunca será problema. É o que Cristo Jesus revelara para mim e para você, diante dos sacerdotes, diante dos reis da terra, né? Dos escribas, dos fariseus,
diante dos doutores da lei, Cristo Jesus olhou para todos eles e, com essa atitude de aceitação a ser levado da cruz do Calvário, mesmo não cometendo crime, porque Cristo tinha tudo para poder usar do seu poder e se defender. Mas Cristo Jesus olhou para eles assim com a sua atitude, dizendo, a atitude de Cristo Jesus expressava as seguintes palavras: qual é o vosso problema? O vosso problema é morrer por amor às almas. Isso não é problema. Morrer por amor às almas, isso não é problema, isso não constitui problema. Porque na verdade eu fui feito para isso, eu fui criado para isso, eu fui enviado para isso. Meu trabalho é esse: não só anunciar o reino do meu Pai, como também dar a vida por amor às almas. Porque eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai, perdidas da casa de Israel. Na medida que o tempo vai passando, eu vou me apaixonando cada vez mais com a pessoa de Cristo. Na medida que eu vou lendo o seu histórico, eu não sei, eu só vejo um homem sem igual. Quem me dera ter o coração dele. Eu gostaria de ter a mesma força que Cristo. Eu gostaria de ter o caráter de Cristo. Eu gostaria de seguir os passos dele, aprender com ele. Eu gostaria de ter ele ocupando 100% do meu coração, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, minha visão, audição. Eu gostaria que ele tomasse posição em toda a área da minha vida. Olhando para a história de Cristo Jesus, hoje a minha paixão, o meu amor por ele aumenta cada vez mais. Porque eu tento encontrar essas qualidades em minha mãe e eu não encontro. Eu tento encontrar essas qualidades no meu pai, segundo a carne, meu pai biológico, e eu não encontro. Eu procuro encontrar a pessoa de Cristo, um pouquinho dele, sabe? Ou toda essa qualidade, esse leque de bênção na vida dos meus companheiros pastores, e eu não encontro. Eu tento encontrar a pessoa de Cristo Jesus nos nossos governantes, eu não encontro. Nos nossos líderes eu não encontro. Nos nossos irmãos, filhos e amigos eu não encontro. Mas olhando para Cristo Jesus, eu vejo um homem diferente. Olhamos para os heróis da Marvel, da DC, a gente procura encontrar, sabe, a mesma natureza, o mesmo caráter de Cristo, a gente não encontra. Olhamos para os professores, para as figuras históricas, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros homens que passaram e hoje estão sendo anunciados, pregados, ensinados nas escolas, nas faculdades, mas o caráter de Cristo Jesus nós não encontramos, sabe, em nenhum outro homem. Cristo é a única figura que pisou a terra e até agora a terra nunca, mas nunca vivenciou alguém semelhante a ele. E a terra nunca verá um homem semelhante a Cristo. Um homem que era desprezado e o mais indigno entre os homens, mas mesmo sendo rejeitado, Cristo Jesus, ainda assim, por amor às almas, por amor às pessoas que o rejeitaram, Cristo Jesus, ainda assim, sabe, em seu bom prazer, buscou o quê? As enfermidades, os problemas, as aflições dessas pessoas. E na cruz do Calvário, Cristo Jesus tinha tudo para olhar para os homens que estavam ali, com aqueles chicotes todos, aquelas chibatadas, aquelas lanças todas, aquelas armas que foram usadas para sua tortura. Cristo tinha tudo para poder amaldiçoar esses homens, mas nós vemos Cristo Jesus dizendo: Pai, Pai, perdoa-os porque eles
que fazem. Eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, eles tocaram em mim, mas nem mesmo esse pecado tem de recair sobre eles. Eu penso que esse pecado recaia sobre mim. Olha que pessoa, olha que coração. Eu sou apaixonado por ele. Eu gostaria sem medo de errar. Eu gostaria sem medo de errar, de morrer por ele em amor, da mesma forma que por amor ele morreu para salvar a minha alma e a tua alma. O nosso presidente, João Lourenço, com todo o respeito, eu duvido se ele aceitaria morrer pelo povo que ele está governando. Eu duvido, com todo o respeito, mas é meu pensamento e deve ser respeitado. Eu duvido que muitos políticos no mundo, lá fora, até mesmo reis lá fora, duvido que muitos deles tenham o desejo de morrerem por amor ao povo que eles estão governando. Eu duvido. Eu duvido que muitos generais tenham coragem, ou até mesmo o desejo, a vontade e o prazer de darem a vida pelo seu exército. E se existir, não são todos, é a minoria. Mas saiba de uma coisa, meu querido: todo homem que é levantado e é enviado para a guerra acaba morrendo. Muitos acabam morrendo, não todos, mas um bom número acaba ficando no terreno. Cristo Jesus, o Nazareno, é esse líder, que quando ele busca alguém para lhe servir, Cristo faz dessa pessoa um militante. Amém? E nós sabemos que o trabalho de todo militante não é ficar em casa, vendo filme, novela. O trabalho de todo militar, sabe qual é? Sabe qual é? É dar a vida por amor à pátria. Amém? É dar a vida por amor à sua pátria, à sua bandeira. Se eu for um pastor, se eu afirmar ser de Deus e eu não tiver preparado, nem disposto a dar a vida pelo povo que Cristo Jesus colocara no meu lado para poder acompanhar, orientar, dirigir, se eu não estiver preparado para morrer por esse povo, eu estou reprovado diante de Deus. Amém? Estou reprovado diante de Deus. Porque eu não fui chamado para ser servido, eu fui chamado para servir. Todo líder não foi chamado para ser servido, foi chamado para servir. E nós vemos um rei diferente de todos os reis que a terra já vivenciou. Cristo era rei. As profecias apontam que um rei nasceria da tribo de Judá, e Cristo Jesus era esse rei. Mas veja, Cristo veio e não procurou um palácio para estar, nem tampouco um trono para se sentar. Olha a diferença. Cristo Jesus, pelo contrário, sabe qual era o palácio de Cristo? Era os desertos. Cristo amava estar no deserto, Cristo amava estar no mar, Cristo amava estar sobre os montes pregando e anunciando o Evangelho do seu Pai. Cristo amava estar com os pescadores. Cristo amava estar com os pecadores, comendo com os pecadores. E era rei. Sabe qual era o trono de Cristo Jesus? Era o mundo. Amém? Era o mundo. E como é que ele se comunicava com o Pai? Em oração e jejum. Ele tinha um tempo que ele se afastava, se isolava e em particular com o Pai falava. Mas há algo que chama a atenção também. Quando ele está no Getsemane, mesmo estando preparado,
para ser levado à crucificação, quando está no Getsemane, ele está orando a madrugada toda. E ele está dizendo assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, se possível. Mas todavia, meu grande general, meu grande Deus, Pai e Rei, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Qual é a sua vontade? A sua vontade é que eu morra por amor às almas, sem problema. Sem problema. Se eu tenho de morrer, que assim seja. Essa deve ser a palavra de todo homem que foi chamado por Cristo. Está entendendo, pastores? Tem de ser a palavra de todo homem que foi chamado por Cristo. Amém? Eu não quero morrer por martírio, mas se for da vontade de Deus Pai, que assim seja, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de quem? De Deus. Seja feita a vontade dele. Esses homens que deram a vida por amor a Cristo, muitos deles também tinham esposas, e muitas esposas também tinham seus maridos. Essas mulheres que deram a vida por amor a Cristo, seguindo o mesmo espaço e exemplo dessa grande figura do Messias, também tinham não só maridos, como também tinham filhos. Muitos desses homens que morreram por amor a Cristo não tinham só mulheres, como também tinham o quê? Filhos, pais, irmãos, amigos. Mas eles olharam para tudo e disseram assim: mais do que amar minha esposa, amar meu esposo, meus filhos, meus amigos, meu pai e minha mãe, o amor que fala mais alto em meu coração é o amor para com Cristo. Esses homens, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram seus familiares em segundo plano e colocaram Cristo Jesus em primeiro plano. Existem homens que dão a vida por uma pedra de diamante. Ele sabe que essa pedra de diamante que tem em mão, uma vez os colegas, os companheiros do garimpeiro, se apercebendo que ele tem essa pedra em mão, essa pessoa está consciente que vai ser o quê? Perseguido pelos colegas ou por alguns colegas e morto. Amém? Mas ainda assim, mesmo sabendo que será morto, ainda assim não faz o quê? Não abre mão daquela pedra. E quantos homens no mundo morreram simplesmente pelo fato de amar uma pedra de diamante ou até mesmo uma barra de ouro, um pedaço de ouro? Muitos, milhares. Então veja, meu querido, os homens que deram a vida por amor a Cristo, aleluia, não foge do testemunho ou do histórico dos homens que morreram por amor a uma pedra valorosa. Os homens que morreram por amor a Cristo, quando eles estavam diante dos inimigos, eles sabiam que haviam achado a pedra mais preciosa de toda e qualquer alguma outra pedra valiosa da face da terra. Eu estou dizendo, meu querido, que Cristo Jesus o Nazareno é a pedra mais valiosa do que toda e qualquer alguma pedra valiosa da terra. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem a grande riqueza. Por exemplo, se possível fosse para Deus juntar todos os diamantes da terra para criar uma pedra única, meu querido, eu acredito que essa pedra seria muito, mas muito gigante, sabe? Seria tão grande que provavelmente poderia ocupar a cidade toda de Luanda, da nossa Angola. Mas Cristo Jesus o Nazareno, quem tem? Aleluia! Cristo Jesus é uma pedra valiosíssima e essa pedra não cabe dentro do planeta Terra. Você entendeu o que eu falei? Os homens que deram a vida, que encontraram Cristo, que deram a vida por Cristo,
Quando eles receberam Cristo, eles disseram: não, eu não posso abrir mão desta pedra, porque esta pedra, nem mesmo dentro dessa nação, desse continente, nem mesmo dentro do planeta, cabe, quanto mais em minhas mãos. Podem me matar, mas eu não abro mão desta pedra. Eu, pastor Elemento Surpresa, Deus me deu a oportunidade, a honra de ter em minhas mãos. Você pode não ver, mas eu tenho em mão essa pedra valiosa, cujo nome é Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. E ninguém vai arrancar das minhas mãos essa pedra valiosa. Por mais que os homens se levantem e venham apresentar diamante para me calar, eu não abrirei mão, porque mais do que todos os diamantes da terra, Cristo Jesus está acima. Cristo é a pedra mais valiosa que todo e qualquer algum ouro, prata, carbúnculo, jaspe, esmeralda, safira, crisólito, berilo. Cristo está acima de todas as pedras preciosas, quer seja dos céus, da terra e debaixo da terra. E esses homens que deram a vida por amor a Cristo, eles entenderam isso. A grande riqueza, a maior riqueza. Se vale a pena morrer por uma pedrinha de diamante, então vale a pena morrer por aquela grande pedra que é Cristo Jesus o Nazareno. Louvado seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Meu irmão, minha querida, meu amigo e minha amiga, você tem em mão uma pedra cujo nome é Cristo. O valor dessa pedra muitos de vocês não conhecem. Por isso é que vocês até agora estão sob na cruz desse, sob na cruz desse, sob na cruz desse, porque não sabem o grande valor dessa pedra chamada Cristo que vocês têm em vossas mãos. Se vocês conhecessem o valor desta pedra, vocês poderiam nunca mais descer da cruz, porque a tua riqueza e toda a realização dos teus sonhos está exatamente nessa pedra que você recebeu agora, cujo nome é Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estou trazendo um tema por cima dessa mensagem: um homem apaixonado por Cristo. Um homem apaixonado por Cristo. Quem é esse homem? Quem é esse homem apaixonado por Cristo? Você conhece? Não conhece? Conhece esse homem apaixonado por Cristo? Conhece? Quem é? Quem? Você conhece esse homem apaixonado por Cristo? Conhece? Quem é? aí a filha disse ele disse: pastor, ele é de surpresa. E você não é? Você não é apaixonado por Cristo? Não é? Não, pai, eu ainda estou na dúvida. Respeito a tua posição. Porque a quem precisa se encontrar, sabe? A quem precisa se encontrar. Mas vou dizer o seguinte: eu nunca fui tão apaixonado por um homem quanto agora. O único homem que conseguiu. Eu detesto gay, meu Deus do céu. Detesto gay. Aquele comportamento dos gays, meu Deus, me deixa passar, triste. Lá embaixo. Mas o único homem que eu vi, olhei e disse: esse homem aqui é Pítio. Que homem lindo, que coisa fofa. Essa figura. Me apaixonei por ele. Todas as vezes que eu venho meditar na pessoa de Cristo, em seu histórico de vida, nos meus olhos, os meus olhos fazem corações, sabe? Fazem corações. E tem vezes que eu vivo sorrindo feito bobo. Então a pessoa vai estar apaixonada, né? Sorri à toa. Tem vezes que eu fico assim diante do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu encontrei em Cristo aquilo que eu não encontrei no coração de nenhum outro homem, nem mesmo no coração do meu pai, segundo a carne.
Meu pai, segundo a carne, é pai porque tem filhos. Mas paternidade como tal, eu só encontrei em Cristo. Amém? Vamos seguir Cristo. Vamos caminhar com Cristo. E acima de tudo, vamos ser pessoas apaixonadas por Cristo. Amém? Até aqui, a palavra do Senhor. Amém. Podemos ficar em pé? Filho, não põe o louvor, não. Põe um fundo bonito. Eu quero ver o povo orando, falando com Deus. Fique concentrado, por favor. Feche os teus olhos. Ninguém